Olá, o meu nome é Gonçalo e bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás de Aquino diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele, de facto, diz. Ressuscitou, aleluia, aleluia. Estamos na Páscoa e temos mais um episódio de Tomás, o Teólogo, em que vamos falar sobre, surpresa, a ressurreição. A ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos ver que São Tomás, este é o ponto central que eu quero passar, porque há algumas confusões na cabeça, alguma confusão na cabeça das pessoas. Já vi esta confusão até em alguns professores de teologia e é importante clarificar isto. E este vai ser a mensagem principal que eu quero passar com este episódio. A ressurreição, quando nós dizemos Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar. A ressurreição principal de que se fala é a ressurreição do corpo. Porquê? Porque o que caiu, ressuscitar, significa levantar-se de novo, ressurgir. E o que caiu foi o corpo. Na morte, a alma separa-se do corpo, o corpo vai para a terra, a alma vai para o céu ou para o inferno. O que ressuscita é o corpo. No fim dos tempos, o nosso corpo vai ressuscitar. No caso de Cristo, na sua ressurreição, vejam, mal Cristo morre, o seu corpo deixa aos infernos, vimos isso, e a sua alma está no céu. Portanto, se fosse essa a ressurreição de que nós falamos, quando é que teria sido a ressurreição? Na Sexta-feira Santa. A alma não desapareceu, sabe-se lá onde, e no domingo é que ressurgiu. Não. No domingo ressurgiu o corpo. Portanto, é principalmente essa ressurreição que nós falamos. Quando nós falamos da ressurreição da alma, isso também se pode falar, estamos a falar da justificação, da união da alma com Deus. Portanto, a ideia é esta, é que o corpo vive pela alma, e portanto, quando se separa na morte, o corpo morre. E quando é que ele vai ressuscitar? Quando se volta a unir à alma. Okay? A alma é o princípio vital do corpo. Ponto final. A alma, o princípio vital da alma é Deus. Okay? É Deus que dá vida à alma. E, portanto, também falamos da ressurreição da alma no sentido da justificação, da ida para o céu. Okay? Mas isso acontece no juízo logo. Não acontece um tempo depois. Okay? E é isto. Portanto, é importante ter esta distinção. Quando nós falamos da ressurreição dos homens, estamos a falar da ressurreição do corpo. São Paulo, por exemplo, como nós vamos ver, diz que todos ressuscitarão. Porquê? O corpo de todos vai ressuscitar. Não está a falar da ressurreição da alma, que só os justos é que vão ressuscitar. Isto é uma distinção importante para ter em conta. Okay? Há algumas pessoas que até querem negar a ressurreição do corpo, que é uma heresia muito grande e muito perigosa, porque é uma estupidez absoluta, porque a nossa maior esperança é a ressurreição do corpo, mas há gente que não quer. Pronto. É importante ter isto, a ressurreição é do corpo. Há a ressurreição da alma, e até é sobre isso que vamos falar hoje, com o intuito de ver o contraste. Sim, há a ressurreição da alma é a comunhão com Deus. Okay? É a justificação. Mas quando nós dizemos a ressurreição, Cristo ressuscitou, okay? Estamos a falar da ressurreição do corpo. No fim dos tempos nós vamos ressuscitar. Não quer dizer que nós vamos estar a dormir até ao fim dos tempos, que foi uma heresia que ocorreu na Idade Média. Até pelo menos um Papa, suportou essa heresia e no fim da vida disse que se arrependeu, que nunca escreveu aquilo no magistério e que aquilo não é verdade. Mas a ideia de que os justos, quando morrem, estariam a dormir até ao fim dos tempos e no fim dos tempos é que ressuscitam a alma. E isso é evidentemente falso. Quando as pessoas morrem,
no caso dos que estão justificados, a sua alma vai para o céu. No caso dos que não estão condenados, a sua alma vai para o inferno. E uns ressuscitam, a alma ressuscita, os outros a alma morre. Neste sentido que se afasta de Deus, não deixa de existir, mas porque a vida da alma é a visão de Deus, é a comunhão com Deus, e portanto afastou-se, a alma não tem vida. E a ressurreição do corpo será no fim dos tempos. Então vamos começar, vamos ler, espero que seja uma oportunidade para conhecermos melhor a nossa fé. Aqui estamos nós, então a questão 56, a causalidade da ressurreição de Cristo, ou seja, o que é que Cristo causa, o que é que a ressurreição de Cristo causa. Deve-se considerar a causalidade da ressurreição de Cristo. A respeito, são duas as perguntas. A ressurreição de Cristo é a causa da nossa ressurreição? 2. É a causa da nossa justificação. E eu quero que seja claro que não há um erro de tradução aqui. É exatamente o que diz. Causa da nossa ressurreição, ponto final. No latim, ponto final. Em português, ponto de interrogação. Tem a ver com a construção frásica, não interessa. E na segunda, é causa da nossa justificação, ponto final, ponto de interrogação. Porquê é que eu quero que isto seja claro? Porque, a seguir, quando vai colocar as perguntas, vejam o que é que São Tomás escreve. Artigo 1. A ressurreição de Cristo é a causa da ressurreição dos corpos. Aqui só dizia a causa da nossa ressurreição. Mas o que é a nossa ressurreição? Quando nós dizemos simplesmente ressurreição, é a ressurreição dos corpos. E aqui diz justificação. E o que é que ele vai dizer no título dessa pergunta, de facto? Vamos chegar no fim desta. Aqui está. Artigo 2. A ressurreição de Cristo é causa, já não diz da nossa justificação, diz da ressurreição das almas. Okay? E aqui já temos o indício indiciado, estou a brincar, de que quando São Tomás vai dizer ressurreição, ponto final, é a ressurreição do corpo. O corpo é que precisa de ressurgir. A ressurreição das almas diz-se por comparação à proximidade à divindade, como eu já disse, e portanto é a mesma coisa que justificação. E é esta que vamos ver, ok? A outra é muito interessante também poderíamos ver a outra, não há nenhum motivo pelo qual eu não vos quero esconder a outra, podem abrir na internet a Suma de Teologia e lê-la, mas é mais metafísica, baseia-se num princípio de Aristóteles, do segundo livro da Metafísica, de que o primeiro, aquele que é máximo dentro de um género, é a causa de todos os outros, e que o corpo de Cristo é o máximo, Cristo é o máximo, é o maior, e portanto vai ser causa, a ressurreição dele vai ser causa dos outros. Mas não interessa agora. Vamos ver este. Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que a ressurreição de Cristo não é a causa da ressurreição das almas. E nós já sabemos, se parece que não, é porque é. Na verdade, diz Agostinho, que os corpos ressuscitam por uma exceção humana, mas as almas ressurgem pela substância de Deus, diz Santo Agostinho. Ora, a ressurreição de Cristo não diz respeito à substância de Deus, mas à exceção humana. Logo, a ressurreição de Cristo, embora seja causa da ressurreição dos corpos, parece que não é causa da ressurreição das almas. Okay? Santo Agostinho diz, temos as coisas que são da substância de Deus e coisas que são exceção humana, e a ressurreição da alma é pela substância de Deus. A ressurreição era da exceção humana, portanto. 2. Além disso, o corpo não age sobre o espírito. Ora, a ressurreição de Cristo diz respeito ao seu corpo, porque a morte fez sucumbir. Logo, a ressurreição de Cristo não é causa da ressurreição das almas. Okay? O corpo age sobre o espírito, a ressurreição de Cristo, ou melhor, o corpo não age sobre o espírito, mas ao contrário, o espírito é que age sobre o corpo. A ressurreição de Cristo foi do corpo e, portanto, não tem nada a ver com o espírito. Ademais, terceira razão, uma vez que a ressurreição de Cristo é causa da ressurreição dos corpos, pergunta anterior dos corpos, os corpos de todos ressuscitarão. Portanto, Cristo morreu, Cristo é a causa da ressurreição dos corpos, todos os corpos vão ressuscitar. Segundo diz
a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, todos ressuscitaremos. Ora, nem todas as almas ressuscitarão, pois alguns irão para o castigo eterno. Está a citar Mateus 25:46. Logo, a ressurreição de Cristo não é causa da ressurreição das almas. Okay? Cristo ressuscitou, causou a ressurreição dos corpos, todos ressuscitaram. Cristo ressuscitou, vai causar a ressurreição das almas, mas nem todos ressuscitam pela alma. Portanto, não pode ser. 4. Ademais, a ressurreição das almas dá-se pela remissão dos pecados. A justificação dá-se pela remissão dos pecados. Ora, esta remissão aconteceu pela paixão de Cristo, conforme o que diz no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, lavou-nos de nossos pecados pelo seu sangue. Logo, a causa da ressurreição das almas é a paixão de Cristo, mais que a ressurreição. Okay? Em sentido contrário, portanto, isto são tudo 4 razões muito bonitas para dizer, e fortes, não é? Nós se calhar até nos deixamos convencer por elas. Mas, em sentido contrário, há aqui uma fonte de autoridade que nos vai dizer isso deve estar errado. E ei-lá. Diz a carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 25, ressuscitou para a nossa justificação, que nada mais é senão a ressurreição das almas. A justificação nada mais é senão a ressurreição das almas. E comentando o Salmo 29, versículo 6, de noite se detêm as lágrimas, diz a glosa que a ressurreição de Cristo é causa da nossa ressurreição da alma, no presente e do corpo, no futuro. Então aqui temos 2 fontes de autoridade. A carta aos Romanos, literalmente, e depois um comentário que era tido como uma fonte de autoridade também na Idade Média, que é esta glosa. Respondo, como foi dito, a ressurreição de Cristo age pelo poder da divindade e se estende não só à ressurreição dos corpos, mas também à ressurreição das almas. O que quer dizer que age pelo poder da divindade? Significa que é a obra de Cristo segundo a sua natureza divina e não segundo a sua natureza humana. Não só a ressurreição dos corpos, mas também a ressurreição das almas, pois é vontade de Deus que a alma viva pela graça e que o corpo viva pela alma. Okay? Portanto, o corpo, o princípio que dá vida, o princípio vital do corpo é a alma, e a alma, o princípio vital da alma, é a graça. Portanto, a ressurreição de Cristo tem como instrumento o poder divino, efetivo, tem como instrumento o poder efetivo, não só em relação à ressurreição dos corpos, mas também em relação à ressurreição das almas. Okay? Portanto, a ressurreição de Cristo tem como poder efetivo, como instrumento o poder efetivo, não só em relação à ressurreição dos corpos, mas também em relação à ressurreição das almas. O que quer dizer aqui como instrumento? Quer dizer que é através da ressurreição de Cristo que a divindade ressuscita o corpo e a alma. Okay? Portanto, a ressurreição de Cristo tem como instrumento de Deus o poder efetivo. Okay? Esse poder, essa virtude, esse poder é-lhe dado tal como... tem aqui uma tesoura, não é? A tesoura não tem o poder pura e simplesmente de cortar. Okay? Mas pela minha ação ela ganha esse poder, portanto eu confiro-lhe o poder instrumentalmente. Claro que eu não consigo conferir esse poder instrumentalmente a um livro, usar um livro para cortar. É preciso que a coisa usada, o instrumento, tenha a capacidade de ser usado, não é? Seja de tal maneira que possa ser usado. E a ressurreição de Cristo é esse tipo de coisa. Igualmente, a ressurreição de Cristo é causa exemplar em relação à ressurreição das almas, pois temos de nos conformar a Cristo ressuscitado também segundo a alma.
a fim de que, como diz o apóstolo, carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós levemos uma vida nova. E assim como Ele, ressuscitado de entre os mortos, não morre mais, também nós consideremos-nos mortos para o pecado, para que estejamos vivos com Ele. Okay? Portanto, estou a ver aqui esta ressurreição que São Paulo está a falar aqui. Tínhamos visto a carta aos Coríntios, em que ele falava da ressurreição de todos e, portanto, a ressurreição dos corpos. Mas aqui a ressurreição que ele está a falar é considerarmos mortos para o pecado, né? Para estarmos vivos com Cristo, com a graça. Okay? Portanto, é um tipo de ressurreição diferente, que é a justificação. Quanto ao primeiro, portanto, agora vamos às respostas aos argumentos. Peço desculpa ter mexido para cima. Quanto ao primeiro, a primeira objeção, qual é que era a primeira objeção? Eu vou abrir aqui no livro, que é para... A primeira objeção é de Santo Agostinho, que falava do poder da substância de Deus, da substância divina e da exceção humana, e a ressurreição da alma pertence à substância divina, mas a ressurreição de Cristo pertence à substância humana, à exceção humana. E diz São Tomás: quanto ao primeiro, deve dizer-se que Agostinho afirma que a ressurreição das almas acontece pela substância de Deus em relação à participação, pois é por participar, por tomar parte da divina bondade, que as almas se tornam boas e justas, e não por participar de qualquer criatura. Por isso, quando disse que as almas ressuscitam pela substância de Deus, acrescenta Santo Agostinho, pois pela participação de Deus é que a alma se torna bem-aventurada, não pela participação da alma santa. Okay? É pela participação de Deus, pela participação em Deus, é que a alma se torna bem-aventurada. Pronto. Mas, participando da glória do corpo de Cristo, os nossos corpos se tornarão gloriosos. Amém? Quanto ao segundo, deve-se dizer que... Qual é que era o segundo? O segundo era que o corpo não age sobre o espírito, a ressurreição de Cristo é do corpo e, portanto, não devia agir sobre o nosso espírito. Deve dizer-se que a eficácia da ressurreição de Cristo atinge as almas não pelo poder próprio do corpo ressuscitado, mas pelo poder da divindade ao qual está pessoalmente unido. Okay? Portanto, aquele que ressuscitou, nós queremos sempre entrar em dualismos, não é? Mas o Santo Tomás está a dizer, não, aquele que ressuscitou tem um corpo glorioso, tem, mas o ponto é que é Deus. E é pela sua ressurreição que nós alcançamos a nossa. Quanto ao terceiro, e o terceiro era que todos ressuscitaram do corpo, nem todos ressuscitam na alma, portanto não devia ter nada a ver com o corpo. Quanto ao terceiro, deve dizer-se que a ressurreição das almas diz respeito ao mérito, que é efeito da justificação, ao passo que a ressurreição dos corpos se ordena à pena ou ao prémio, que são efeitos daquele que julga. Ora, não cabe a Cristo justificar todos os homens, mas julgá-los. Portanto, a todos ressuscita no que diz respeito ao corpo, mas não quanto à alma. Portanto, Cristo vai ressuscitar todos. A ressurreição do corpo tem a ver com... Então, o ponto aqui é... Aquilo que Cristo vai fazer é julgar a todos. Ok? Julgar a todos. Uns vão ter prémio, outros vão ter pena. Tanto para o prémio como para a pena é útil, serve e, portanto, ambos terão a ressurreição do corpo. Mas só aqueles que têm prémio é que têm a ressurreição da alma. Portanto, a objeção era que Cristo ressuscitou e todos ressuscitaram no corpo, portanto todos deviam ressuscitar na alma. Isso seria o caso se Cristo viesse justificar todos, mas ele vem julgar todos, e aos que o aceitaram
justifica. Aos que não aceitaram, em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, a uns a ressurreição do corpo vem a ressurreição do corpo vem juntamente com a ressurreição da alma. Porquê? Porque a ressurreição do corpo deles é por prémio, e o outro tem a pena, portanto tem a ressurreição do corpo, mas não tem a graça da justificação. Quanto ao quarto, e o quarto era a ressurreição das almas, dá-se pela ressurreição do pecado, pela remissão dos pecados, desculpem. Isso aconteceu pela paixão de Cristo, mais do que pela ressurreição. Deve dizer-se que duas coisas concorrem para a justificação das almas, ou seja, a remissão da culpa e a novidade da vida, de vida pela graça. Estas duas coisas, a remissão da culpa e a novidade de vida pela graça, concorrem para a justificação das almas. Em relação, pois, à eficiência que se dá pelo poder divino, ou seja, a paixão e a ressurreição, vimos ainda há bocadinho a ressurreição como instrumento, não é? Porque tudo é feito pelo poder divino. Em relação, pois, à eficiência que se dá pelo poder divino, tanto a paixão como a ressurreição são causas da justificação sob ambos os aspectos. Quais é que eram ambos os aspectos? Está aqui a remissão da culpa e a novidade da vida pela graça. Tanto a paixão como a ressurreição são causa da justificação em ambos estes aspectos. Mas quanto à exemplaridade, propriamente falando, aquilo que é um exemplo através do qual a ideia aqui de exemplaridade, causa exemplar, ok? Para quem já conhece estes termos, já sabe o que é causa formal. A causa exemplar é a causa formal que está na cabeça daquele que está a agir. Pronto. Para quem não conhece estes termos, eu vou explicar devagarinho. Quando o artista age, ok? Portanto, por exemplo, tenho um bloco de madeira e vou esculpir uma imagem de Nossa Senhora, eu tenho essa imagem na minha cabeça. E é tendo em conta essa imagem que eu vou operar. Okay? Quando eu acabar de operar, se eu for um artista virtuoso, okay? Se for um bom artista, essa imagem que eu tinha na cabeça vai estar esculpida na madeira. Se eu não for um artista virtuoso, não vai estar lá, mas de maneira deficiente. E aliás, é essa imagem que é o critério para eu dizer se a imagem que eu construí foi bem construída ou não. É essa imagem na minha cabeça, chama-se causa exemplar. Okay? Portanto, é aquilo que eu quero obter com a minha operação. Então, a ressurreição de Cristo é aquilo que Deus, que a virtude divina quer obter, é o exemplo, não é? É aquilo que ela tem na cabeça quando quer obter a nossa ressurreição. Mas quanto à exemplaridade, propriamente falando, a paixão e a morte de Cristo são causa da remissão da culpa, pela qual morremos para o pecado. Mas a ressurreição de Cristo é causa exemplar da novidade de vida, que se dá pela graça ou justiça. Por isso diz a carta aos Romanos que foi entregue, ou seja, entregue à morte, pelas nossas faltas, ou seja, para que fossem retiradas, e foi ressuscitado para a nossa justificação. Mas a paixão de Cristo é também meritória, como foi dito. Okay? Não é esta questão da causa exemplar que diz então afinal a paixão de Cristo não interessa nada para a nossa ressurreição. Não vamos ser estúpidos. Mas dizer que uma é causa numa dimensão que a outra não significa que a outra não tem nada a ver. Pronto. E o texto é isto. Muito obrigado, espero que tenha ficado mais claro. Espero que possamos dar glória a Deus, que nos possamos encontrar com Ele e que a razão ajude a fé. É esse o objetivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e até à próxima. Olá outra vez. Gostaste deste episódio? Ajuda-nos para chegarmos a mais pessoas. Gosta? Partilha, subscreve, avalia o podcast.